Glória, gente! Estamos lendo em Juízes. Você está acompanhando? Capítulo 6 hoje. Esta é um livro da Bíblia. Sabe o que nós vamos ler no decorrer? Servidão sobre os medianitas. Um anjo fala com Gideão. Esta passagem é muito forte, como muitas outras e todas, né, da Bíblia, que são ensinamentos. Vamos nós? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando a Israel, subia os medianitas, quer dizer, eles plantando, subiam os medianitas, e os amalequitas, e também do Oriente, contra eles subiam. E punha-se contra eles em campo, e destruiu a novidade da terra, quer dizer, o que eles plantavam, eles iam lá e destruíam, para não ter prosperidade ali, nem alimento para eles. E destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque sabia com os seus gados e tendas vinham como gafanhotos, quer dizer, destruidor, né? Em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles mesmos procuraram assolação, mas quando clamam ao Senhor, Deus não deixa de ouvir, tá? Não deixa de clamar ao Senhor, porque a arma que o inferno projeta é você ficar de braços cruzados, só lamentando do que acontece, mas é necessário aclamar, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, ou chorando. E sucedeu que, chamando os filhos de Israel o Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta, que Deus falava naquela época, que chamava o libertador, né? Um profeta dos filhos de Israel, que eles disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. O Senhor enviou um profeta, olha para você ver, ó, para ir. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir. Deus, ele explica direitinho. E vos tirei da casa da servidão. Quer dizer, Deus não deixou de salvar, Deus não deixou de libertar, Deus não deixou de tirar da escravidão. E vos livrei da mão dos egípcios, que era escravo lá, e da mão de todos quantos vos oprimiam, que eram os gigantes, os demônios que se levantavam em guerra. E os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, que é a terra que manda leite e mel, que Deus prometeu, que é a Canaã. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Deus é muito claro, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gibeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. No lagar não malha trigo, né? Mas ele estava ali escondido no lagar. E o que aconteceu? Presta atenção. Para o salvar dos medianitas, escondido. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Estava passando por aquela situação toda, ainda Deus ainda chega com o anjo dele enviado e fala: tu é valoroso? Passando angústia, chorando, gritando, passando dificuldade. Os inimigos assolavam tudo, roubavam tudo, passando tudo lá que tinha que passar. Ainda chega um anjo e ainda fala que o Senhor é contigo? Escuta só.
Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu. Ó, atrevido. Deus gosta dos atrevidos. Deus conhece cada um e sabe. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais contaram? Gideão não estava lá não, mas os pais dele estavam e contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. O Senhor só foi lá, gente, para mandar um anjo para conversar com Gideão. Separou ele porque sabia que ele era atrevido. Ele chegava perto do Senhor, não falando: Ah, Senhor, tá passando isso não. Senhor, por que está acontecendo isso? A gente não pode perguntar tanto por quê não, mas tem dia que a gente pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça sobre essa situação? Senhor, por que essa assolação? Então Deus gosta dos atrevidos. Então, olhando, contando para ele, para Jesus e para quem tu tem confiança de coordenada espiritual. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ó, escolheu ele, atrevido. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Ele está falando sobre o grã, sobre cada um das famílias, né? E falou que a família dele era a mais humilde que tinha ali. E eu menor na casa do meu pai. Quer dizer, por ele não vi estrutura, mas Deus não chama quem tem estrutura não. Deus escolhe e capacita, né? E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo. Ah, se Deus falou, filho, vai embora. E ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Quer dizer, Deus já estava falando com ele: Filho, não é tu que vai entrar nessa guerra, não. Eu que vou entrar contigo, porque não tem condição. Destruir uma nação, os medianitas inteiro lá, como se fosse só um homem. Deus já estava falando com ele: Tu não vai com a sua força não, vai com a minha, tá? Porque quem vai fazer o mistério sou eu, não é tu? Então bora, bora, bora. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás o medianita como se eu fosse só um homem. Já li isso aí. E ele lhe disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito. Olha, para preparar cabrito tem que ir lá, tem que escolher o melhor cabrito, tem que ir lá fazer as coisas no fogo, separar, olha para você ver. E o anjo lá esperando. Se era Deus que estava falando com ele verdade, ele ia ficar lá. E entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos, tem que fazer, amassar, preparar o bolo, de uma efa de farinha, a carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do calvário e lhe apresentou. Fez tudo fresquinho. E o anjo lá esperando. Se fosse de Deus, ele iria esperar. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmo e põe-no sobre esta penha, quer dizer, dá uma pedra lá, e verte o caldo. E assim o fez, quer dizer, virou o caldo. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu fogo da penha. Quer dizer, ele está dizendo assim: Gideão, eu estou recebendo. E consumiu a carne e os bolos asmo, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor! Ele continua, porque ele precisava de força para esta obra. Para isso ele tinha que pegar a força em Deus, né? Ou em algum acompanhamento que você tem espiritual. Ah, Senhor Jeová,
de Deus, né? Que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus confortou. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. Chamou lá, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiés Ritas, escrito isso aí lá. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a bosque que está no pé dele. Menino, como que Deus vai virar para uma pessoa? Vai falar: vai lá e tira todos aqueles santos, toda aquela idolatria, né, do seu pai, porque ele era idólatra, né? Ele te fazia imagem de escultura, e falou assim: tira tudo e lança fora. Gideão falou: meu Deus. Ainda falou mais, olha: e edifica o Senhor teu Deus num altar ao cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com lenha que cortareis do bosque. E ele vai cortar, né? Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor te disse. E sucedeu que, temendo ele, não é só porque Deus mandou que a pessoa não teme, não. Temendo ele a casa, você vai com a força de Deus, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, porque era tudo idólatra, afastado de Deus, não o fez de dia, mas vê-lo de noite. Fez tudo escondido à noite. Não deixou de obedecer. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido ao altar, de novo edificado. E uns aos outros diziam: quem fez essas coisas? E esquadriando-o, inquirindo, disseram: Gideão, quer dizer. E o filho de Joás fez esta coisa. Afirmaram: nem tinha visto, mas já sabia a postura dele, que era diferenciada. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, que é o pai de Gideão: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao seu pé dele. Porém, Joás, o pai de Gideão, disse a todos que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal, que é a idolatria? Livrar-o-eis vós? Eles podem livrar? Qualquer porque ele contender ainda esta manhã será morto. Quer dizer, não vem para cima do meu filho, não. Se é Deus, que é o D minúsculo, por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia se chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. O pai estava querendo dizer assim: olha, se essa idolatria aí, esse santo, se essa imagem, ela pode fazer alguma coisa, Gideão derrubou porque Deus mandou. Então o que acontece? Se ele tem boca, ele vai falar, se ele tem ouvido, ele vai ouvir, se ele tem olho, ele vai ver, e ele mesmo vai fazer justiça. Mas não pode fazer porque não tem como, né? E todos os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, ao qual tocou a buzina, e os abisritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele também. E enviou mensageiro de Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eu já tinha dado toda a experiência, mas ele queria mais. Eis que eu porei um velo, que é uma lã, na eira, um velo de lã, tipo um rolo, né? Um rolo.
de lã na eira, se o carvalho da madrugada, se o orvalho estiver somente no velo, quer dizer, só ali na lã, e segura sobre toda, e a secura sobre toda a terra, quer dizer, em volta tudo seco, e o orvalho só descendo em cima da lã, hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho veio a espremeu e lança cheia d'água. E disse Gideão a Deus: não se assenta contra mim a tua ira. Quer dizer, não fica nervoso não, que eu vou fazer mais uma prova contigo. Só essa vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E depois assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, sobre toda a terra havia orvalho. Não existia isso, né, gente? Só milagre de Deus mesmo, porque tudo estava no orvalho, né? Tudo ali debaixo ali do orvalho, e molha tudo, né? Na madrugada, na alva e tudo. E aí o que acontece? Quando ele foi lá, fez de acordo com o que ele falava e pediu ao Senhor, a prova, né, que ele fez com Deus. E Deus deu vitória. E aí ele reconheceu que Deus iria ser com ele na peleja. Vai ter continuidade, viu? Nós estamos no capítulo 6 hoje. Vai ter continuidade no capítulo 7. Não perca! Não perca! Espero por você que a graça de Deus esteja no seu lar, te acompanhando, te guardando, protegendo, e toda enfermidade. Bota a mão nessa barriga e dá ordem para essa enfermidade sair em nome de Jesus. Qualquer mal-estar nessa região, em nome de Jesus. Amém. Glória.